É isso aí, graça e paz, Igreja do Avivamento, Guardiões da Cidade, Igreja da Unidade, na cidade de Paranaguá. Estamos iniciando mais um bate-papo aqui, onde vamos conversar sobre coisas espirituais, né? Entre muitos assuntos que vamos conversar, nessa noite aqui eu separei uns tópicos, mas antes eu quero apresentar quem vai participar do nosso debate, né? Temos aqui nosso querido pastor Glauco, do Bola de Neve. Tem 30 segundos para dar um alô aí para a galera, Glauco. Manda seu alô para nós, surfista de Cristo, homem de Deus. Fala, meus irmãos, Igreja de Paranaguá, colegas aí que caminham aí para ver essa cidade aí sendo transformada pelo poder de Deus. Uma boa noite a todos, é uma alegria poder estar com vocês aí para contribuir com aquilo que nós cremos que o Senhor há de nos conduzir aí através desse bate-papo. Grande abraço para todos, fique junto aí, esteja junto prestando atenção e contribua aí também em nome de Jesus. É isso aí. Temos também ali do Bola de Neve, que auxilia o pastor Glauco no pastoreio, grande homem de Deus ali também. Nosso querido pastor Rodolfo, dê o seu alô aí, querido pastor. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Boa noite à cidade, à Igreja de Paranaguá, esse corpo de Cristo lindo, maravilhoso aí. Deus possa abençoar a noite de vocês aí, que possa ser algo construtivo na vida espiritual de cada um de vocês aí que nos acompanha essa noite aí. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Glória a Deus. E temos também apóstolo Emerson Casburgo, Igreja Pentecostal Palavra da Fé aqui de Paranaguá. Diga lá, nosso apóstolo. Pessoal, Deus abençoe vocês. Que esse momento aqui seja um momento bastante produtivo e que Deus possa falar com vocês assim como tem falado conosco. Amém. Glória a Deus. Vamos começar com aquele assunto que é o assunto, né, do momento. Crise, e uma crise mundial, né, estabelecida por um vírus chamado Covid-19. Queridos, nós estamos já alguns lugares, alguns estados da nossa nação, porque o Brasil é imenso, né? Já estão dizendo que a curva já achatou, que o negócio já diminuiu bastante, alguns ainda estão muito assustados porque acham que o pico não chegou, e a igreja brasileira está no meio de tudo isso. A pergunta que eu tenho para os três aqui, cada um vai ter aí 2 minutos, no máximo 3 para discorrer. A primeira pergunta é a seguinte: nós estamos num tempo de não toque, não abrace, não chegue perto, né? Não se relacione com as pessoas dessa forma, né? E a igreja, eu vejo assim que a igreja é o lugar do amor, né? É o lugar do acolhimento. Então, como vocês acham que a igreja deve se comportar? Qual é o papel da igreja nesse tempo de crise? O que vocês veem assim? O que a gente pode fazer, né, como igreja em tempos de crise como essa do Covid-19? Vamos começar pelo nosso querido apóstolo Emerson. Tem a palavra. Bom, pessoal, primeiro quero dizer que nesse período de crise, algumas coisas elas vieram à tona, dentro e fora da igreja, é assim que eu vejo. Todo mundo está sendo testado, dentro e fora da igreja. Eu acredito que nós estamos passando por um grande teste, um teste dentro da igreja onde nós vamos ter que pôr em prática, aplicar tudo aquilo que aprendemos ao longo de todos esses anos, tudo aquilo que recebemos de Deus ao longo de todos esses anos. Então, esse é o momento da igreja de repensar a si mesma, de olhar para dentro de si e de enxergar tudo isso que ela recebeu de Deus e perceber como ela pode colocar tudo isso à disposição de toda a sociedade, de todo mundo à sua volta. Esse é o meu ponto de vista de dentro da igreja, olhando para fora. E olhando de fora da igreja para dentro, uma das coisas aí
que eu quero, nesse primeiro momento, soltar aqui para os colegas pensarem até também sobre isso, é que nós estamos, como igreja, percebendo como aquelas pessoas que estão lá fora da igreja nos veem. Como o governo vê a igreja. Se tem uma coisa que nessa pandemia eu estou percebendo, é como o Estado percebe a igreja, como o Estado vê a igreja. Porque ao longo de todos esses anos, ao longo de todos esses séculos, até no Brasil, a gente viu alguma coisa acontecendo, mas nós não tínhamos muita certeza de como esse Estado, como o governo, ele enxergava a igreja. E hoje nós estamos vendo exatamente essa pandemia trouxe para fora como os governantes veem a igreja. Algumas coisas que me chamaram muita atenção, né? Alguém até um tempo atrás falou no jornal, e eu assisti, dizendo: igreja não é essencial. Isso é uma coisa muito estranha, porque é interessantíssimo. Eu gostaria de saber se nas próximas eleições, no mês eleitoral, essa mesma pessoa vai ter coragem de ir na mesma rede de TV e dizer a mesma coisa, que igreja não é essencial. Entendeu? Eu quero liberar aí essa palavra para os colegas pensarem sobre isso. Então, é nesse aspecto, olhando de dentro da igreja para si mesma, como a igreja pode pôr em prática tudo aquilo que ela aprendeu ao longo de todos esses anos e servir a sociedade, e de fora para dentro, enxergando a igreja, enxergando como as pessoas, principalmente o governo, vê a igreja. Essa pandemia nos ajudou, é uma espécie de óculos espiritual para a gente enxergar tudo isso. Aí, pastor Glauco Fernandes. Eu também acredito muito nisso que o apóstolo Emerson colocou, porque eu vejo que nesse momento nós estamos passando por um período de provação, né? Porque a gente sempre buscou fortalecer a nossa fé, sempre buscamos tocar em assuntos que de repente nós nunca imaginaríamos chegar nesse momento, né? Então, como igreja, nós estamos sendo provados neste momento, né? Sempre falamos do culto na família, que nunca o culto ali coletivo substituiria esse ponto tão crucial, importante, né? Essa base, a família. E nós vemos que passamos por um momento onde esse culto foi para dentro dos lares, né? Então, isso não substitui, mas de repente foi uma chamada de atenção para todos nós. E esse culto dentro do lar não é o foco, porque nós sabemos que já estamos tendo aí esse momento de ainda com limitações, voltarmos a congregar ali com 30%. Nós precisamos hoje entender o que isso nos fez e está fazendo, né, nos despertando para esse momento que estamos vivendo. E eu acredito, e isso que também foi falado em relação aos políticos, isso realmente me deixou muito apreensivo também, porque nós sabemos o papel crucial que a igreja exerce em relação à transformação de vidas, aquilo que, de repente, pessoas que davam grandes problemas dentro de um município acabaram, né, através do trabalho da igreja, através do trabalho do evangelho, sendo transformadas, uma família sendo restaurada, e de repente parece que num momento como esse a igreja foi esquecida. Eu sei que é difícil enxergar esse trabalho, mas você que é igreja está nos ouvindo, você sabe, você com certeza conhece o testemunho de alguém, e se não fosse o trabalho da igreja, prefeito, político, pessoa alguma conseguiria realmente gerar essa mudança e essa transformação sobre essa vida. É somente o Senhor Jesus e a sua igreja, a pregação do evangelho. E a forma como eles estavam enxergando ou enxergam, né? Vamos usar até isso presente, porque foi mostrado em toda essa situação, de repente foi tratado de maneira
não, isso não é essencial. Opa, será que realmente não é essencial? Vamos mostrar, vamos colocar os testemunhos vivos aqui. Eu penso muito sobre isso, né? Isso aí, pastor Rodolfo, diga algo para nós sobre isso, meu querido. Eu vejo assim que isso, algo que o Espírito Santo falou muito comigo em relação a esse ano, foi em questão da gente ouvir mais a voz do Senhor, ouvir mais a voz do Espírito Santo. Eu vejo assim que muitas pessoas foram alcançadas através dessa situação, desse Covid, e também muitas pessoas que estavam balançando nas igrejas também se debandaram, desviaram, colocaram o pé na jaca. E eu vejo assim um oportunismo muito grande na questão daqueles que pensavam em fazer maldades, né? Aqueles que tinham o coração já obstinado. É como fala a palavra de Deus, aquele que peque, que se lambuze cada vez mais no pecado, mas aquele que se santifique mais. Eu vejo assim que em alguns despertou cada vez mais o temor, a busca, a santidade, enquanto outros falam assim, já que tá arrebentando, vamos arrebentar de vez. Eu vejo assim os dois pontos, assim, por um lado, as igrejas fecharam, mas assim, eu vejo que também os botecos fecharam, baladas fecharam, que eram pontos que, vamos lá, quantos assassinatos foram evitados? Vamos dizer assim, quantos acidentes foram evitados? Pessoas que poderiam estar bebendo, se drogando, e poderiam estar na rua e ficaram dentro de casa. Mas também quantas violências domésticas aconteceram porque pessoas começaram a ficar dentro de casa. Tipo assim, eu acho que trouxe mais divisão do que união. Assim, eu vi que o país dividiu depois dessa questão do Covid. Alguns que estavam ali debaixo dos panos, esses caíram e colocaram as barbinhas de molho. Muitos aí que estavam esperando uma deixa do governo ou que o governo viesse a falhar, começaram a colocar suas manguinhas de fora, né? Que esperavam a oportunidade, eles usaram essa situação para fazer cunho político, para colocar a mão no dinheiro. Então, assim, apareceu muitos que estavam escondidos, começaram a aparecer, e muitos que deveriam aparecer ficaram escondidos, né? Eu acho que houve uma divisão. Eu vejo lados positivos e lados negativos, mas algo que o Espírito Santo me fala é que nada foge do controle do Senhor, nada. Que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, que ninguém pega o Senhor de surpresa, né? Judas, ele achava que estava traindo Jesus, mas ele estava livrando todos nós, todos os pecadores da terra, ele estava dando uma oportunidade do arrependimento, entregando Jesus. Então ninguém pega Jesus de surpresa. Eu vejo por esse lado, né? Eu acho que gerou mais temor, e é isso que a gente tem que olhar os pontos positivos, que negativos tem bastante. É isso aí. Vamos pegar essa deixa aí do ponto negativo, porque a população está muito aterrorizada, né? Eu ando conversando com algumas pessoas em Paranaguá, e você vê assim que a população está com muito medo, mas é um medo excessivo. Assim. Agora vamos ser práticos, como igreja, né? A gente precisa alcançá-los agora. Que tipo de projeto vocês acham que a gente podia desenvolver para alcançar essas pessoas? Vamos começar com o pastor Glauco. Que tipo de projeto podíamos desenvolver para alcançar essas pessoas em estado de crise? Muitos estão sem o pão, muitos estão sem o básico para se viver, né? Então, o que a gente poderia fazer nesse tempo aí, meu amigo? Eu acredito, assim, que as oportunidades estão aí, né? Como acho que foi o pastor Rodolfo colocou, algumas pessoas estão sendo despertadas neste momento. Então, eu acredito que nós precisamos, dentro daquilo que nós fomos chamados, né, a ser igreja. E ser igreja
a trazermos a esperança, Cristo em nós, a esperança da glória, nós realmente saímos das quatro paredes de maneira prática, como você colocou, seja através de atos sociais, através aí de alimentos, através de cartas, de alguma maneira nós levando esperança, uma palavra de esperança, de conforto, saindo realmente daquele simplesmente desse lugar fechado e indo até essas pessoas sabendo que a porta está aberta. Eu acredito muito nisso. Então, de forma prática, seria ações fora das quatro paredes, indo de alguma maneira. Eu sei que ainda tem muitas limitações devido às recomendações, mas nós já precisamos começar, de repente, pensar nesses pontos para alcançarmos essas vidas, né? Sabendo que os corações estão aí abertos e há um despertar, né? Porque isso veio para mostrar a nossa vulnerabilidade, o quanto nós precisamos nos apegar realmente em algo inabalável, não em coisas que a gente não sabe o que será o dia de amanhã e pode ser abalado a qualquer momento, né? É isso aí. Isso aí. Pastor Apóstolo Emerson Casburgo. Olha, eu acho que essa ideia do pastor Glauco, ela é muito top, é bem por aí mesmo. Eu acho que a igreja tem que se mobilizar para atender o necessitado numa primeira linha de batalha, digamos assim. É fazer o curativo, né? Mas eu vejo muito isso como o curativo. Vamos entregar cestas básicas, nós temos a capacidade de fazer isso, a igreja é muito capilarizada, então a gente consegue chegar lá. A gente já fazia isso antes da pandemia, a gente já estava enviando pessoas para os centros de recuperação, fazendo acompanhamento, auxiliando no aconselhamento de casais que estavam se separando, auxiliando em questões de adoção. Então a igreja sempre ela foi muito atuante, muito participante nisso. Agora, uma coisa que essa pandemia ela trouxe de novo, dentro dessa palavra muito importante que o Glauco usou aí, que é despertamento, eu penso que é um despertar para um olhar mais aprofundado com relação à corrupção. Porque a corrupção ela é um pecado, ela é um crime que mata mais do que qualquer outro. Basta você ter um corrupto na cidade, em um lugar estratégico, e esse corrupto consegue dar trabalho para todas as igrejas da cidade, porque ele rouba tanto dinheiro, ele tira tanto dos cofres públicos, que a nossa cidade aí não consegue nem desenvolver ações sociais, não consegue alimentar o órfão, não consegue alimentar a viúva, não consegue ter um centro de recuperação, não consegue ter um sistema de saúde adequado, não consegue ter um sistema de escolas, né, adequado ao ensino necessário para os nossos filhos. Então, essa pandemia ela está nos ensinando a olhar com um olhar mais crítico para esse assunto chamado corrupção. E eu acho que é nossa função como sacerdote orientar a igreja, ensinar a igreja a enxergar isso, denunciar e combater. É isso aí. Pastor Rodolfo, tem alguma ideia em mente? Então, eu vejo assim, o apóstolo Hermes, ele falou muito bem assim na questão política, assim, sabe? Porque eu vejo assim que a nossa cidade, o nosso país, ele não evolui na questão da corrupção. Isso aí a gente tem que melhorar os nossos votos, mas falando aqui na questão espiritual, falando aqui na questão do que a igreja pode fazer, assim, uma ideia. Nós estávamos falando, quando o Irineu fez a pergunta, já veio aqui, que a gente podia fazer o quê? Um disque solidariedade, por exemplo. Pegasse assim, tivesse um link com várias igrejas,
onde chegasse, vamos lá, a cesta básica, tipo, cada igreja recolhesse ali a sua cesta básica e vamos lá, no Bola de Neve eu tenho 10 cesta básica, na Chama eu tenho mais 10 e assim por diante. E cada igreja na Quadrangular, na Batista, a gente tem tantas cestas básicas. Quantas pessoas nós temos que estão necessitando agora, que nós podemos ajudar nessa questão, que está passando fome, que está passando uma necessidade? Temos tantas famílias e ter as equipes de suas igrejas e falar assim, a tua igreja está mais próxima, o Bola de Neve está mais próximo ali, então vamos ajudar ali. E não só ir levar a cesta básica, mas levar o que também? Uma palavra, uma oração, entende? Levar um conforto ali, vamos lá, pegar uma rede de empresários, né? A gente tem muito isso aqui no Curitiba, a gente fazia muito isso. Tinha um Recri, que é o Rede Cristã de Empreendedores. Ali no Recri, ali a gente tinha um link de vários empresários. Tinha um irmão ali que estava passando necessidade, que precisava trabalhar, ele chegava ali, eu trabalho com isso, cara, eu tenho uma empresa que faz isso. Então, havia ali uma conexão e a pessoa que estava desempregada, ela conseguia um trabalho. A palavra de Deus fala o quê? Primeiro os da fé, vamos ajudar primeiro os da fé. Aqueles que estão com a gente, que não estão podendo ir no culto, sei lá, um idoso que precisa receber uma ceia, que precisa receber, como os antigos faziam. E fazer visitas, fazer um disco que ajuda pessoas que precisam de oração, que estão precisando de um toque do Senhor, que não consegue sair de casa. Aí eu tenho uma equipe de intercessão aqui que eu posso enviar lá. Eu tenho uma equipe aqui que pode ir lá e não só levar um alimento, mas também levar uma palavra, levar uma ajuda, entendeu? Eu vejo nesse sentido, assim, a gente podia fazer um disco que ajuda aí para as pessoas da nossa igreja, primeiros da fé, entende? Eu vejo assim. Eu acho que seria uma ideia. Muito bom, muito bom. Gente, uma última pergunta para os três aí. Agora eu gostaria que cada um discorresse um pouquinho sobre isso também, para estar finalizando. Recentemente foi aprovada a lei, aqui sancionada pelo nosso governador, Ratinho Júnior, que a igreja, né, é um segmento da sociedade que se tornou essencial em tempos de crise, né? Nós tivemos um comentário do apóstolo Emerson, né, já no começo da nossa transmissão, de alguém, né, que é político e veio afirmando que a igreja não era essencial, né? Vocês veem a igreja como essencial neste tempo. E o que vocês acham, né, que a igreja e o Estado, deixa eu reformular aqui para vocês para ficar melhor, né? Qual a relação entre Estado e igreja? O que o Estado pode fazer e o que a igreja pode fazer para facilitar a vida da sociedade, no sentido de que gerir pessoas. Vocês acham que a igreja é realmente essencial e no que ela pode contribuir para que o Estado fique mais tranquilo nesse tempo de crise? Vamos começar agora aí já pelo pastor Rodolfo e depois vamos com o pastor Glauco, bem? Eu vejo assim, a igreja ela é essencial. É essencial. Eu acredito que essa crise só não foi maior porque a igreja segurou em oração. Não só no quesito espiritual, que a igreja ela tem uma gama no mundo espiritual que a gente combate, tudo o que acontece no mundo espiritual, e tem a questão, não só a questão de recursos humanos, que a igreja, quantas pessoas são libertas das drogas, quantos viciados são curados dentro da igreja, quantas pessoas deixam de roubar, de traficar por causa da igreja. Se a gente for contar aqui imensos, inúmeros viciados, alcoólicos, droga, tantas coisas que a igreja, ela recupera pessoas, mas eu digo assim, a igreja ela é essencial não só para as pessoas, mas para a cidade, para o país. A igreja ela é fundamental. A igreja ela recupera pessoas, ela muda a sociedade.
A igreja, ela é fundamental. Sem a igreja, eu acredito que porque a igreja, ela é o que divide o parâmetro, porque a igreja, ela prega o que? A palavra de Deus. E eu vou dizer o que divide, o que nos separa da humanidade, o que nos separa das pessoas, o que traz o parâmetro é a palavra de Deus. O que faz a gente se separar do mundo, o que faz a pessoa largar a droga, o roubo, é a palavra de Deus. Porque a igreja é o único órgão que prega a palavra de Deus realmente na íntegra, que fala o que é certo, que fala o que é errado, porque se a igreja não pregasse contra o pecado, se a igreja não pregasse contra a corrupção, o que as pessoas fariam? Elas, eu não tenho o que me prove que eu estou errado, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu posso sair, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso abusar sexualmente de uma pessoa, eu posso bater na minha mulher, eu posso fazer isso ou aquilo. Não tem nada que vai me dizer que eu estou errado, que eu estou certo. É como se... Porque é o que traz ao consciente é a igreja. Porque a igreja prega a palavra de Deus. A igreja leva as pessoas a ter uma conexão com Deus. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então a igreja ela é essencial para a vida humana. É isso aí, isso aí. Pastor Glauco Fernandes, a igreja é essencial e, na sua opinião, igreja e Estado estão andando em conjunto ou está havendo uma defasagem aí, estão deixando a desejar? Respondendo a primeira pergunta, né, como o pastor Rodolfo colocou, sem dúvida nenhuma é essencial, né? A gente vê pela recuperação, né, de tantas vidas, tantas coisas em relação à pregação da palavra, em relação à restauração e à reconciliação dessas vidas com Deus. Segundo ponto, né, eu creio que cada um tem o seu papel importante e fundamental. Eu acho que a coisa mais incrível que existe para nós é entendermos a vontade de Deus, o centro da vontade de Deus e caminharmos nela. Então, o Estado, a política, é algo que é a vontade de Deus. Deus instituiu, ordenou autoridades e nós devemos nos sujeitar. Sabemos que há uma defasagem muito grande de um padrão moral, de um padrão de homens que realmente venham ser influenciadores, venham demonstrar através de um caráter sem controle, sem manipulação por trás, e nós sabemos de tudo isso. Então, eu creio que a igreja no seu lugar e o Estado, as autoridades entendendo e cada uma trabalhando em conjunto, a sociedade vai ganhar muito, porque biblicamente nós temos respaldo disso, né? Reis se voltando e buscando através de profetas ali conselhos, o que Deus pensava, um alinhamento, aonde estava ali as coisas de repente saíram fora do eixo. E quando isso acontecia, todos colhiam, aquilo era uma bênção sobre aquele lugar, porque eles andavam junto com Deus, estavam andando no temor do Senhor. Nós cremos que isso não é um fato histórico, mas isso foi registrado para o nosso ensino. E se nós realmente precisamos enxergar com esperança, com bons olhos, eu acredito que a igreja precisa pregar e anunciar para o Estado. Nós temos, sim, a esperança e um padrão de que isso funcionou. Vamos se voltar para isso e com certeza a igreja está aqui para buscar gerar essa esperança e essa palavra aí, né, de restauração. É isso aí. Apóstolo Emerson Casburgo, é sua vez. Olha,
Com relação à primeira pergunta, não há dúvidas, eu não tenho dúvida nenhuma de que a igreja é essencial. E basta você olhar um estado sem igreja, nós temos um exemplo de um estado sem igreja, ou melhor dizendo, um estado quase sem igreja. E a gente vê isso nas nações comunistas. Então, qual é o modus operandi de um estado quase sem igreja? Imaginem, eu não estou nem dizendo sem igreja, mas quase, onde a igreja tem suas ações limitadas pelo Estado. Como é esse estado? Nós vamos ver isso na China, nós vamos ver isso na Coreia do Norte, nós vamos ver isso agora na Venezuela, nós vemos isso em Cuba. E o que eu estou dizendo aqui para vocês não é nenhuma aberração. Você pode ir aí com 2 cliques no site do Google perceber isso. Aí nós temos instituições aqui no Brasil como a MCM, como a Missão Portas Abertas, como várias outras missões que trazem informações aí, na janela lá 20x40 e tal, que nos trazem informações de como é um estado sem igreja, ou quase sem igreja. É um estado onde a liberdade de expressão ela é totalmente reprimida, é um estado onde a mulher é caçada, é um estado onde ele é totalitário, ele é um estado onde a força é que impera, é um estado onde as pessoas não podem pensar livremente e dizer o que pensam, é um estado onde não é simplesmente, irmãos, um estado onde não se adora a Deus. É um estado onde existe um controle muito grande do Estado sobre as demais coisas. Por isso que eu gosto de uma frase, de um pensamento do presidente Bolsonaro, onde ele diz, mais Brasil, menos Brasília. O que ele está querendo dizer? Que o Estado tem que diminuir sua influência com relação ao cidadão. Então, e o que impede o nosso Estado hoje de ele se transformar em um Estado comunista, onde tem tudo isso? É claro que são várias engrenagens democráticas que impedem que o Estado brasileiro ele se torne completamente um Estado totalitário. Mas um desses dentes fortes, imprescindíveis e extremamente antigo é a igreja. Então, se você retirar a igreja do Estado brasileiro, ou se você limitar o funcionamento dessa igreja no Estado brasileiro, você dizendo que isso não é essencial, dizer que igreja não é essencial é dizer que a democracia, a liberdade não é essencial. E que quem diz isso, quem diz que igreja não é essencial, é porque deseja um Estado comunista. Você quer ver uma coisa? O presidente Jair Messias Bolsonaro, no meio da pandemia, emitiu um decreto, uma medida provisória, no qual, nessa medida provisória, ele dizia que a igreja era um bem essencial, ela fornecia um serviço, um trabalho à sociedade essencial. E o que aconteceu? Alguns partidos de viés comunista se manifestaram e derrubaram essa medida provisória, entraram com medida no Supremo Tribunal, derrubando essa medida provisória. Uma das coisas muito interessantes que deve nos chamar a atenção e que uma igreja inteligente e atenta está conseguindo perceber é que nessa pandemia existiam algumas pessoas que antes da pandemia diziam que amavam a igreja e que agora nós descobrimos através das atitudes dessas pessoas que elas nunca amaram a igreja, que elas odeiam a igreja, que elas são contra a igreja. E isso é bom a gente explicar muito bem para os nossos discípulos, mostrar com bastante clareza, ensinando os nossos fiéis. E com provas, porque essa pandemia, se tem uma coisa que o vírus nos trouxe, foi uma enxurrada de provas de como estava o coração de algumas pessoas com relação à igreja. Então, respondendo à tua primeira pergunta, a igreja é essencial. Agora, a tua segunda pergunta. O Estado e a igreja, eles são duas coisas totalmente diferentes e antagônicas.
a igreja nunca vai ser Estado. E Estado nunca vai ser igreja. E me preocupa isso, e me preocupa quando as competências são extrapoladas, entendeu? Eu percebi nessa pandemia uma certa extrapolação de competências. Quando a gente olha para Brasília, a gente vê o Congresso Nacional usurpando competência do governo, do Poder Executivo. Essa é a discussão, na verdade, que está ocorrendo lá em Brasília. O Supremo Tribunal ultrapassando seus limites, suas jurisdições. A discussão é essa. E também, nos governos municipais e estaduais, as competências sendo extrapoladas. Não apenas com relação à questão governamental, mas também com relação à questão igreja. Não é verdade? Eu vi uma entrevista muito interessante, eu não me lembro agora de que político foi, se foi o governador aqui que disse, mas onde ou se foi o ministro da Saúde, ou alguém, foi alguém, eu não me lembro quem, mas ele disse assim, eu não vou emitir um decreto ou um documento obrigando os médicos a receitarem a cloroquina, porque eu não sou médico. Eu acho que foi o Dória que disse isso, alguém disse. E eu achei muito interessante isso. Porque se você não é um competente daquela área, então você não deve emitir juízo sobre aquela área. Você deve, então, procurar o conselho das pessoas daquela área, e aí, através do conselho daquelas pessoas daquela área, elas que devem emitir juízo. Para que você não extrapole suas competências. Agora, olha que coisa interessante. Da mesma forma, nós vimos que algumas pessoas estavam emitindo juízos sobre culto. Como o culto devia ser. Se você não pode emitir juízo a respeito da receita de um remédio, você também não pode emitir juízo sobre a liturgia de um culto. Porque, do mesmo jeito que você não estudou medicina, você também não estudou teologia, você não é sacerdote ordenado. E você, como função de governo, está bem claro na Constituição que o Estado é laico. Então, o que é um Estado laico? É um Estado que não sabe nada sobre culto. É um Estado que não tem que dar ele não tem que tentar explicar como é que eu tenho que fazer a Santa Ceia, como é que você tem que comer, tem que fazer a missa, ou você tem que usar a hóstia desse jeito ou daquele jeito, ou você que é protestante tem que usar o pão e o suco de uva desse jeito ou daquele jeito. Então, o que aconteceu nessa pandemia? Veio à tona um desejo de extrapolação de poderes, de competência, onde o Estado, em alguns lugares da nossa nação, o Estado ultrapassou seus limites, querendo dizer como o culto deveria ser. Veja bem, eu não estou aqui pregando aglomeração, nem também estou pregando um motim. O que eu estou dizendo é que basta os governantes sentarem com os pares da sociedade a respeito daquele assunto, um colegiado de pastores, um colegiado de médicos, um colegiado de engenheiros, e ouvindo todos esses homens, todos dizendo o que eles podem contribuir, como eles podem ajudar. E então, por exemplo, no nosso caso, nós que somos pastores, nós dizendo à igreja como o culto tem que ser. Mas me parece que havia um desejo no coração de alguns de dizer isso. E eu me assusto. Nós que entendemos o mundo espiritual, o apóstolo João vai dizer isso, né? Aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Nós que discernimos a questão espiritual, você vai ver lá em Êxodo. Deus tinha mandado o povo fazer a celebração no deserto. Moisés vai até Faraó e diz para Faraó, lá no capítulo 8, Faraó, libera o povo, que o povo tem que ir para o deserto para adorar a Deus. E Faraó diz, não, em vez de vocês fazerem no deserto, façam aqui na cidade mesmo. E aí o que Moisés diz? Negativo. Nós não vamos fazer aqui dentro da cidade. E ali eu vejo uma percepção muito sensível por parte de Moisés. Ele percebe, então,
o quê? Que Faraó está ultrapassando suas competências de governador do Egito e está começando a querer dizer onde é que o culto deve ser. Como é que eles têm que fazer o culto? E eu vi muito disso. Nesses dias de pandemia, parece que alguns governadores, alguns prefeitos, eles ultrapassaram suas limitações, eu não sei dizer a palavra correta, talvez, da sua legislatura. Eu vou dizer para você do meu coração. Eu sou cristão, protestante, e isso há muito mais de 20 anos. Eu não votei em alguém para me dizer como é o culto, para me dizer quando é o culto, para me dizer que não deve acontecer culto. Eu votei em alguém para que quando tiver qualquer coisa para dizer à igreja, ele diga para o meu pastor, para o meu líder, e o meu pastor, o meu líder vai dizer para mim. É uma questão hierárquica espiritual. Estado é Estado. Igreja é igreja. A igreja sempre vai ajudar o Estado, sempre vai abençoar o Estado. Nós, como disse o pastor Rodolfo, nós abençoamos, cuidamos de vidas que o Estado não consegue cuidar e não cobramos por isso. Fazemos de graça e continuaremos fazendo porque nosso Jesus nos ensinou. Mas não podemos aceitar que o Estado venha dizer como nós devemos adorar o nosso Deus, quando nós devemos adorar o nosso Deus, onde nós devemos adorar o nosso Deus, porque nós não nos esqueceremos disso. É isso aí. Eu só queria fazer uma ressalva, pastor Irineu, que qual que é a ressalva que eu queria fazer? Que nós vivemos num Estado democrático por direito. Só que a igreja, ela não é a democracia, a igreja ela é teocracia. Ela não é a democracia, é Deus reinando sobre a igreja. Ela é a teocracia. Né? Quem governa é o Senhor. Não é prefeito, não é o presidente, não é governador. É o Senhor que governa a igreja. E Deus, ele está acima de todas as coisas. Deus, ele é o Senhor da igreja. Né? E era isso que eu queria dizer, assim, que Deus, ele está atento a tudo isso que está acontecendo. E os irmãos também estão atentos. Amém. Amém. É isso aí, queridos. Estamos encerrando esse bate-papo dessa noite. Muito legal conversar com vocês, né? Aqui a gente expõe nossas opiniões de maneira crítica, de maneira construtiva, procurando uma Paranaguá melhor para todos nós. Em nome de Jesus Cristo, ela será. Amém? Então, eu vou deixar para vocês as considerações finais aí, para vocês darem um tchauzinho. Vamos começar pelo pastor Glauco, e depois apóstolo Emerson, por fim Rodolfo, e a gente encerra. Deus abençoe, fiquem com Deus. Quero deixar um pensamento aqui, uma palavra, né, da maior mente já conhecida aqui, que muitos consideram a maior mente humana que já existiu, Albert Einstein. Né? Ele disse: nós temos duas formas de viver a vida. Uma é crendo que nada é um milagre, e a outra é crendo que tudo é um milagre. Né? Isso vai falar muito claramente de nós, né, que somos a igreja. Nós cremos que tudo é pela mão de Deus, tudo é um milagre. A tua vida é um milagre, a nossa vida é um milagre, a igreja estar na terra é um milagre. Deus abençoe, fico com a consideração de vocês. Deus abençoe cada um de vocês aí, queridos, e creia, uma Paranaguá melhor será feita de pessoas melhores. Vamos viver a cada dia para realmente ser melhor cristão, melhores pais e honrarmos o Senhor em tudo que fizermos para a glória de Deus. Deus abençoe todos aí. Queridos, eu creio, como disse o Glauco, numa Paranaguá melhor mesmo. E eu também creio numa igreja melhor. Depois dessa pandemia, a igreja vai arrebentar, meus irmãos.
vai ser um tempo extraordinário de colheita. Amém. Inacreditável. As pessoas não vão mais nem se lembrar que esse vírus existiu, porque a igreja vai dominar, a igreja vai crescer, vai se expandir, o reino de Deus vai ser propagado em todos os lugares e Paranaguá vai ser transformada para sempre. Amém. Eu creio que Paranaguá é uma cidade-chave para o Brasil. E Deus, a mão de Deus está sobre essa cidade, sobre esse país. Que nada foge do controle do Senhor. A palavra que Deus me deu esse ano foi o Salmo 29, né? Que a voz do Senhor ela é como um barulho de muitas águas. Que a igreja tem que fazer é buscar a voz do Senhor no meio de tanto barulho, de tanta turbulência, de tantas coisas, tantos faz, tantos voltas, nego falando daqui, nego falando dali, do governo, disso, de esquerda, direita, abre igreja, fecha igreja. Creia, meus irmãos, creia que o Senhor, Ele está vivo. Busque a revelação, busque a presença do Senhor, busque ouvir a voz do Senhor. É o alívio que você vai ter para a sua vida. Busque a presença do Senhor. Vamos estar orando junto, buscando, orando por essa nação, orando por esse país, por essa cidade, que a gente sabe que com a oração, a gente unido, o mesmo coração, ficado com o Senhor, grudado, apegado, com as mãos fechadas nas mãos do Senhor, uma igreja unida, orando, buscando, a gente vai mudar essa nação, a gente vai mudar essa cidade no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É isso aí, amados guardiões, agradeço vocês, que Deus abençoe nossa cidade, nossa Paranaguá, e estamos juntos, não descansaremos até que Paranaguá seja louvor ao Senhor Jesus. Fiquem com Deus, até a próxima. Amém, Deus abençoe a todos aí.